Bom, agora retornando à parte 3 da apresentação, quando a gente vai entrar na proteção radiológica, né? A gente viu que desde o começo, quando descobriu-se o raio-x, descobriu-se a radioatividade, já percebeu que poderia haver alguns efeitos biológicos associados à radiação ionizante. Com base nisso, já começou o estudo da radiobiologia e a proteção radiológica. Com isso, criou-se o conceito de proteção radiológica, né, que é o conjunto de medidas que devem ser adotadas para proteger as pessoas e o meio ambiente desses possíveis efeitos da radiação ionizante. Existem órgãos nacionais e internacionais específicos de proteção radiológica, né? A gente tem a Agência Internacional de Energia Atômica, o Conselho Nacional de Proteção Radiológica, e o Brasil ele faz parte desses órgãos também, nacionais e internacionais, desses órgãos internacionais. No Brasil, a gente tem dois órgãos principais: a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, ou CNEM, né? Algumas pessoas também chamam. Ela é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ela vai voltar mais para a parte de indústria, da área nuclear, mas ela fala bastante sobre proteção radiológica como um todo. Na parte de radiologia médica, quem faz toda essa questão normativa é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é vinculada ao Ministério da Saúde. E aí a Anvisa ela tem as RDCs, né? Ela tem a RDC 611, que foi publicada em 2022, como uma atualização da Portaria 453 de 1998, mas a Anvisa ela referencia bastante as normas da CNEM. Então acaba que uma vai complementando a outra, né? Elas não são excludentes. Apesar da CNEM não fazer a normativa da radiologia médica, a Anvisa referencia os conceitos de proteção radiológica da CNEM. Com base nisso, a gente tem três principais objetivos da proteção radiológica. O primeiro é prevenir a ocorrência dos efeitos determinísticos, que são aqueles efeitos que têm um limite, um limiar de dose para acontecer. Com isso, a gente quer manter as doses abaixo desse limiar, de um limiar de segurança, que é bem abaixo desses limiares de ocorrência. E também a gente quer reduzir a indução de efeitos estocásticos, que são aqueles que são probabilísticos, ou seja, podem ocorrer mesmo em baixas doses. Né? Então, tem esses três objetivos. Uma coisa que é importante frisar não é porque aconteceu um efeito determinístico que não vai acontecer um efeito estocástico, tá? Eles podem ocorrer com a mesma dose, tá? Então, um não exclui o outro. E aí a gente chega nos requisitos básicos de proteção radiológica ou princípios básicos de proteção radiológica, que são três: o princípio da justificação, da limitação das doses individuais e da otimização. O princípio da justificação diz o quê? Que as práticas devem produzir um benefício suficiente tanto aos indivíduos expostos quanto à sociedade para compensar o detrimento. O detrimento é o dano causado pela radiação. E isso pode levar em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes, né? Com isso, significa dizer o quê? Que a exposição médica ela tem que gerar um benefício real para a saúde daquele indivíduo ou da sociedade, tá? Então, é uma questão de ponderação, né? O benefício deve ser maior do que o risco, do que um possível detrimento, tá? Tanto para a sociedade ou para o indivíduo. Essa justificação ela tem que levar em conta a eficácia, os benefícios de técnicas de imagem alternativa, com o mesmo objetivo. Por exemplo, se eu posso fazer um ultrassom de mama, não é justificado eu fazer uma mamografia.
Óbvio que tudo vai depender da indicação médica. Algumas pacientes precisam. A mamografia é um método mais sensível do que a ultrassonografia. Então, tudo você precisa pensar o que você vai fazer. E aí, né, por causa disso, só quem pode administrar a radiação ionizante é um médico ou um dentista qualificado ou até mesmo um profissional de saúde, um técnico, enfermagem, biomédico, mas sob supervisão desse médico ou dentista. Então, o médico vai prescrever, vai fazer o pedido, né? E esses profissionais, eles têm que possuir essa certificação de qualificação, né? Eles têm que ter essa formação para saber o que é melhor e essa formação tem que incluir aspectos de proteção radiológica. As práticas que não são justificadas, tá? São práticas com alimentos, bebidas, cosméticos, produtos que a pessoa vai ingerir, vai inalar, vai ser incorporado. Uso frívolo de radiação em produtos, mercadorias, brinquedos, joias, objetos de adorno pessoal, tá? Exposições de demonstração e treinamento também não são justificadas, tá? Isso daqui tem porque no início a radiação era usada de forma indiscriminada, né? De qualquer jeito. E aí por isso que tem essa parte aqui. Claro que se tiver algum procedimento médico que seja justificado, que vá usar um alimento, algum produto que vai ser ingerido, aí nesse caso especificamente pode ser justificado, mas tem que ser justificado para um médico, por um médico específico, né? O segundo princípio é o de limitação das doses individuais. Os indivíduos expostos, eles devem estar sujeitos a um limite de dose. Qual que é esse limite de dose? Depende do tipo de pessoa. Por exemplo, os trabalhadores, eles têm um limite de dose de 20 milisievert por ano. Já o público tem de 1 milisievert ano. O público são aquelas pessoas que estão ali, mas não estão diretamente envolvidas com aquela prática. Tá? Então, no caso, numa radiologia, é recepcionista, é o pessoal administrativo, são pessoas que estão esperando para marcar uma consulta, eles não estão envolvidos com aquela prática, eles não são pacientes, eles não são os trabalhadores que estão diretamente com aquela prática, então eles são indivíduos do público. E os pacientes eles não têm limite de dose, tá? Então não existe um limite de dose, por quê? Porque eles estão tendo um benefício maior do que o risco, existe a justificação, tá? Então, na limitação de dose individual, que é definida pela CNEM e é adotada pela Anvisa também, a gente tem o quê? Dose de corpo inteiro para trabalhadores, aqueles 20 milisievert, para público 1 milisievert. Esses 20 milisievert, na verdade, é uma média em 5 anos, tá? Só que não pode ultrapassar 50 milisievert em um ano. Já a dose equivalente tem alguns órgãos que também a CNEM ela especifica os limites de dose, tanto para trabalhador quanto para público. Cristalino, que é um órgão sensível que tem um limiar de dose para aparecer catarata, os trabalhadores podem até 20 milisievert também. Já o público pode até 15 milisievert, isso dose anual também. Para as mãos, pés e pele, os trabalhadores podem receber até 500 milisievert, porque as mãos, os pés e a pele são mais resistentes, né? Então eles podem receber uma dose mais alta. Já o público, na pele, pode receber até 50 milisievert. Tá? Já os pacientes, eles não têm limites de dose. Porém, dependendo do tipo de exame, a gente tem níveis de referência. Os níveis de referência é o quê? É que todo o processo, aquela formação de imagem, aquisição, formação de imagem, aquele exame, deve ser feito de forma que a dose gerada por aquele exame não seja superior aos níveis de referência. Então, eles não são limites,
mas eles são níveis que a gente pode se basear para fazer aquelas imagens, né? Então, a gente tem de raio-x convencional, coluna lombar, abdômen, tórax, né? E aí tem as projeções também, cada tipo de exame tem o seu nível de referência. O odontológico também, a mama, que depende da espessura da mama, e alguns exames de tomografia e exames de fluoroscopia, tá? Aqui a gente tem alguns casos especiais que a limitação de dose fala, né? Por exemplo, trabalhadoras gestantes, né? Assim que elas descobrirem a gravidez, essa gravidez deve ser notificada. E assim que notificada, todas as condições de trabalho dessa pessoa vai ser revista para garantir que o feto não receba uma dose maior que 1 milisievert durante a gestação, porque, no caso, o feto é considerado público. Algumas legislações trabalhistas elas podem ser mais restritivas. Essa legislação que a gente está falando é da CNEM, então é uma legislação de proteção radiológica. A legislação trabalhista ela pode ser mais restritiva. E aí, nesse caso, o órgão que vai definir se vai optar pela mais restritiva ou não. Já os acompanhantes e voluntários, a gente também não considera que é um limite de dose, mas sim uma restrição de dose. Isso significa o quê? Que as doses dessas pessoas têm que ser restritas, no caso dos adultos, acompanhantes adultos, a menos de 5 milisievert durante aquele exame ou aquele tratamento, e crianças em visitas a pacientes que receberam radiofármacos, a dose dessas crianças deve ser restrita a menos de 1 milisievert durante aquela visita. Outra coisa também que a norma fala ela proíbe que menores de 18 anos estejam sujeitos a exposições ocupacionais. Então, eles não podem trabalhar com o uso de radiação. Por fim, a gente tem o último princípio, né, que é o da otimização, que ele fala o quê? Que as doses individuais, o número de pessoas expostas e a ocorrência das exposições tem que ser o mais baixo possível, e pode-se considerar também fatores econômicos e sociais. Até por causa disso, dessa questão da otimização, que os pacientes não têm limite de dose. Por quê? Os pacientes eles são justificados, aquela exposição deles é justificada, e essa exposição deve ser otimizada, né? Então, vai entregar a menor dose possível para uma imagem de boa qualidade diagnóstica. Então, a gente é o famoso princípio ALARA, que é uma sigla em inglês de as low as reasonable achievable, ou seja, tão baixo quanto razoavelmente exequível. Isso significa que a gente deve conseguir a informação diagnóstica que a gente quer com a menor dose possível. Isso não significa que a gente vai ter a maior qualidade possível, mas a gente vai ter de imagem, mas a gente vai ter a qualidade de imagem adequada com a menor dose para conseguir aquela informação, tá? Com isso, a gente chega ao fim da parte 3, tá? E na parte 4, a gente vai falar da proteção radiológica aplicada, né? É uma coisa mais prática também, tá?